governo federal anunciou que está ampliando os recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 800 milhões para 1,2 bilhão de reais. Esse valor torna mais promissor o panorama para os investimentos no setor de tecnologia da informação no país. Aqui no Ceará, o Estado busca a implantação de uma política de polos de desenvolvimento tecnológico, um esforço que reúne o governo do Estado, a academia e o setor empresarial produtivo. Esse aspecto aí, como a terceira hélice aí, como é que o setor empresarial tem acompanhado, tem visto, como é que tem se dado essa interface, essa interação com os outros? O Instituto Titan encontra no Ceará um ambiente extremamente propício. Aí vale a pena citar que a universidade fez um esforço extraordinário esse ano, criou 2 doutorados na área de telecomunicações e informática. Sucesso, digamos assim, representa o esforço que foi feito recentemente pelo grupo que dirige hoje a Universidade Federal e seus técnicos, tornando este ambiente de formação de recursos humanos para o setor empresarial um elo importante para o desenvolvimento tecnológico. Aí temos que entender o papel de cada parte nesse processo, pegando já o gancho aqui deixado pelo professor Ícaro. Se por um lado nós estamos buscando a riqueza e o desenvolvimento efetivamente falando, e colocando nesses cenários, essas 3 pilares, uma universidade de um lado, o governo e o setor empresarial, eu observo que, dentro desse programa, o core, o objetivo básico da universidade é a formação de recursos humanos. Por outro lado, no setor empresarial, se discute, se vê este assunto como sendo, no setor empresarial, o lucro seu objetivo. Para que a gente tenha a inovação, portanto, a geração de riqueza, eu preciso unir essas 2 coisas. O governo do Estado entra como o fomento dessa união de forma adequada. Por muito tempo, a universidade, na criação dos novos paradigmas, dos estudos, nas evoluções que eventualmente se apresentavam como desafios tecnológicos a serem vencidos, se tratou dentro de si mesmo. Hoje, o Brasil se acorda, verifica que é importante para o seu crescimento o uso desse conhecimento, o uso de toda essa tecnologia desenvolvida e passa a olhar o setor produtivo de uma forma diferente. Por outro lado, o setor produtivo, que sempre esteve distante e aprendeu, principalmente no Ceará, a comprar a tecnologia fora do país e aí aplicar-se dentro dessa tecnologia, dentro de uma política de mercado, tinha um pensamento, uma linguagem completamente diferente da linguagem universitária. Os institutos surgiram neste meio para poder permitir a ligação entre o pensamento acadêmico e o pensamento do setor produtivo. O Instituto Titan é um instituto mantido por 20 empresas. É um brinquedinho caro, vem durante 2 anos fazendo um esforço extraordinário para aglutinar as informações em relação à tecnologia da informação, que é um setor extremamente novo a nível mundial. E aí nós podemos falar que a maioria das nossas empresas desse setor tem menos de 15 anos de idade. Então, é um setor que se organiza recentemente, tem, portanto, agora uma presença importante. Se colocarmos só as 20 empresas do Instituto Titan, nós estamos falando de um faturamento a mais de 100 milhões de reais, 1.400 empregos, que evidentemente isso é importante no setor, no Ceará especificamente, e ao entender todos os movimentos e vetores que fazem esse crescimento, começam a se preocupar com coisas do tipo pesquisa e desenvolvimento como insumo de competitividade, parque tecnológico como sendo uma forma de contribuir e se fazer presente de forma competitiva em seus custos de infraestrutura. E aí tem um detalhe interessante. Quando eu comparo a produção de software, por exemplo, feito na Índia, com a feita no Brasil, observa-se que, em termos de recursos humanos, principalmente aqueles recursos humanos júnior, do tipo júnior, a Índia é muito mais barato do que o Brasil. Mas quando eu coloco no cenário todos os cursos, aí, infraestrutura, segurança da informação, formação de pessoal, o Brasil, em particular do Nordeste, é mais competitivo que a Índia. Por quê? Porque neste nosso cenário, no cenário onde, evidentemente, vivemos hoje, dentro dessas circunstâncias, dentro também do poder de produção desse software, você tem não só os recursos humanos, que eventualmente estão dentro desse contexto, nós temos a infraestrutura básica, nós temos as ligações com telecomunicações, nós temos o fato de estarmos mais bem protegidos e com a nossa democracia em uma situação mais privilegiada do que outros países, que permite, portanto, estar bem posicionado no cenário em termos de custos efetivos. Os polos que aí estão sendo propostos, esse polo de desenvolvimento da indústria de formação,
que evidentemente tem que ser feito com base nesses 3 pilares, governo, academia e setor produtivo, vem para aglutinar a massa crítica desses esforços e criar o ambiente capaz, sim, de competir no mercado internacional e no mercado local. Nós estamos acreditando com o Instituto Titan que esses 2 esforços, o Polo de Desenvolvimento da Indústria de Formação, nucleado inicialmente por Eusébio, mas que deve ser colocado para todo o estado do Ceará, principalmente para Fortaleza, para a região metropolitana de Fortaleza. E o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento são ações que podem transformar a curto prazo o setor de telecomunicações e informática, e quando dizemos assim, sendo telecomunicações e informática permeável em todas as atividades econômicas, estamos influindo na competitividade de todos os setores econômicos do Estado. Você posicionaria o Ceará hoje com que percentual do dever de casa já feito para que o nosso telespectador entenda bem? Nós estamos começando, agora com passos extremamente importantes. Veja bem, no Brasil existe 32 parques em construção. Só há 15 dias atrás o Estado de São Paulo anunciou a iniciativa de 5 grandes parques tecnológicos. O Ceará está iniciando, fazendo agora, com esse esforço conjunto, com a participação da universidade, do governo do Estado, do setor empresarial, um esforço para ter seu parque tecnológico na área de TI. Outros esforços virão a seguir. A própria universidade se movimenta para ter um parque tecnológico interno dela, suportado e apoiado. E aí, veja, esses crescimentos extraordinários que houve em cidades como São José dos Campos, com a criação do ITA, que cria vários institutos de pesquisa, isso como efeito natural do crescimento que esses institutos trazem no modelo urbano, várias indústrias acontecem ao redor de São José dos Campos, faz a indústria na década de 70 em São José dos Campos se transformar numa vila na maior receita per capita do país. Evidentemente, como esse modelo urbano terminou não sendo tendo os outros cuidados, a grande industrialização degradou a questão social, isso não foi cuidado efetivamente, fez com que os pesquisadores, os doutores, os eventuais donos da informação migrassem para Campinas. Ao redor de Campinas se cria 13 grandes institutos de pesquisa do Brasil, inclusive o CPQD, que é a maior instituição de pesquisa e desenvolvimento em TI da América Latina, incluindo o México, se coloca em Campinas. Campinas cresce, todas as indústrias agora vão para lá, aí se colocou a Aéricos, a Motorola, a Celestica, a Solex, vão para a direção de Campinas, acontece o mesmo fenômeno, Campinas cresce de forma assustadora, muito mais rápido do que ela pode suportar, as questões sociais eventualmente voltam de novo a foco, a questão de segurança pública volta, e agora os pesquisadores que estão em Campinas buscam outro porto. Petrópolis é um, e nós queremos que Fortaleza, ou a Grande Fortaleza, seja o próximo porto disso. É essa organização que nós estamos pensando, criando esse ambiente com a ajuda dessas entidades. O Instituto, portanto, é um instituto que vem bancando os estudos, o pensamento, estruturando isso, apoiando essas ações para que isso possa acontecer de forma mais rápida. Federal do Ceará como uma casta fechada. É óbvio que você tem ali dentro, como tem em qualquer instituição, né, diversos personagens com diversas mentalidades. Queria complementar, Renato, essa questão dessa interação? Tem uma coisa que sempre vem na cabeça dizer por onde já passamos e o que incomoda hoje, né? Quer dizer, se eu voltar aqui um pouquinho de espaço, estou falando 4 anos atrás, nós não tínhamos nada, o Instituto Atlântico sai do zero para 150 pessoas, faturamento de 17 milhões previsto para esse ano, onde trouxemos pesquisadores cearenses. E veja, pesquisadores cearenses, a $250 mil, que foi o gasto do governo para formar, trabalhando antes em Portugal, trabalhando em Santuário do Chile, no Canadá, resolvem voltar para o Ceará porque tem uma qualidade de emprego bom e começam a produzir. Desses 17 milhões, nada foi contratado aqui. São empresas de fora, de multinacionais, portanto, o Ceará já exporta tecnologia, tem tecnologia produzida no Atlântico que é vendida no México, na Ásia e em outros lugares. Isso é suficiente? Não. Criamos um laboratório de estudo da ciência da computação lá na Universidade Federal, junto com a multinacional. Hoje fizemos um produto que é o PC Multiusuários, que é prêmio nacional e desperta interesse internacional. Feito no Ceará, made in Ceará. Tem uns laboratórios de materiais e estudos na área de física que hoje faz componentes competitivos, inclusive a nível internacional. Tem empresas que produzem equipamentos de EPRS, demandando estudos que foram lançados pelo professor Sérgio Sombra, um doutor da qual tem dado bastante de si nesse processo, procurando pelas tecnologias que estão a ser aqui desenvolvidas. Agora, nos cria um enorme desconforto, aí pego aqui o que o
o professor Icaro disse, quando eu vejo o programa Proinfa, né, que vão ser investidos 460 milhões de euros a curto prazo para atender esta demanda atual, tudo em equipamento importado, quando a massa crítica de doutores que nós temos já no Brasil, na área de energias alternativas, colocado largamente, até a exemplo do que fizemos recentemente com o biodiesel e o álcool, que é um exemplo para o mundo inteiro, nós poderíamos, com 60 milhões de euros investidos nessa área de tecnologia, pensando como país grande, fornecer esta mesma infraestrutura necessária ao projeto com 200 milhões. Eu acho que o Brasil precisa acordar de que é possível, que já temos, e aí foi citado exemplos, 800 doutores. Hoje a nossa massa crítica é completamente diferente de conhecimento do que éramos há 15 anos. Hoje nós fazemos diferença. E tem mais, tecnologia, isso é um ponto que nós temos que sempre refletir. Se um país transfere tecnologia, o faz, dá sucata de tecnologia. País nenhum transfere tecnologia. Tecnologia de ponta, ou você desenvolve, ou você não a tem. E onde é que ela surge? Surge em um programa específico, incentivado, motivado, aglutinado entre o setor produtivo e a academia, que é capaz de gerar riqueza. O incômodo que temos em relação a essa questão da energia, mesmo que hoje existe um esforço criando o Centro de Energias Alternativas, que está aí para poder fazer frente a essas dificuldades, tem que ser vencida. E nós temos que vencer através de políticas inteligentes, onde o governo coloca dinheiro, pensando como os países grandes. Olha, os Estados Unidos contratou recentemente $1 bilhão, a Lockheed, para desenvolver um avião especial. Não é só pelo avião, criou-se 35 mil empresas em torno da Lockheed para produzir tecnologia. Os Estados Unidos têm uma lei desde 1933 que diz o seguinte: se o governo americano compra tecnologia, terá que ser feito de uma empresa americana ou através de uma empresa americana. Isso desenvolve a tecnologia. Portanto, tem aqui um caminho claro. Temos que usar o poder de compra do governo para desenvolver nossas empresas e fazer com que o desenvolvimento tecnológico seja alavancado atrás dessa. Portanto, se a universidade corre atrás, se o setor produtivo precisa disso, em políticas, e aí colocamos a nossa culpa. Democracia pressupõe setores organizados e pressão. O setor de TI, por exemplo, se organiza e vai fazer o seu papel, ajudando, contribuindo, tentando aglutinar esses esforços. Nós, como brasileiros, precisamos fazer a pressão necessária para que a gente vença o nosso estado de subdesenvolvimento para o desenvolvimento tecnológico com rapidez, porque isso é possível. Você vendo, por exemplo, na questão da TV digital hoje, que se tenta criar o sistema brasileiro de TV digital, um avanço ou já tem uma ameaça de retrocesso? Olha, esse é o melhor exemplo que você trouxe. A Universidade Federal do Ceará, o Cefet e o Instituto Atlântico participam do processo de desenvolvimento da TV digital brasileira. Nós temos a massa crítica de doutores capaz de resolver os problemas que tem. A quantidade de serviços que a TV digital cria é assustadoramente grande. O Brasil tem questões sociais que nenhum desses países, Japão, padrão europeu, nem Estados Unidos, tem. Só o Brasil pode usar a TV digital como instrumento de educação, de inclusão social nesse país. Portanto, só existe uma tecnologia capaz de desenvolver e agregar efetivamente solução nisso, que será a tecnologia desenvolvida no Brasil. É, na minha opinião, uma miopia pequena pensar que, se nós comprarmos o padrão japonês, estamos resolvendo a curto prazo o problema da televisão brasileira, da televisão ou europeu ou americano. Nenhum desses fatores contempla a questão da inclusão digital. Portanto, nós temos que pensar diferente. Usar o que já está desenvolvido aí, integrar dentro do modelo brasileiro, que é a proposta que tem na academia brasileira, desenvolver o seu próprio padrão. E aí, com essa tecnologia, vendemos para o resto do mundo. A África está para comprar os aparelhos brasileiros, está todo o mercado para ser ocupado. O Brasil são 80 milhões de aparelhos, que só por isso já é um mercado que justifica. Eu espero que os políticos, e aí acho até que a sociedade não deve esperar pela mudança do lado político, e sim correr atrás e fazer na frente, possam entender esse movimento, apoiar o padrão brasileiro de TV digital e raciocinar como país grande. Alexandre, bom, a gente infelizmente não inventaram ainda a tecnologia para fazer o tempo parar. A gente agradece aqui, Leonardo, obrigado por ter vindo, obrigado, secretário Joaquim, obrigado, professor Icaro, obrigado, Alexandre, e esperamos que a gente volte a falar desse tema que com certeza, e não esperamos mais 4 anos não, voltamos mais cedo, né? E nós queremos agradecer principalmente a sua audiência, lembrando o Cena Pública de volta depois do Carnaval. Um abraço e até lá.